Oi, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre exame clínico do sistema tegumentar. Esta aula ela está direcionada para animais de pequeno porte, cães e gatos. Quando se fala de sistema tegumentar, é importante mencionar a pele. Esse grande órgão que reveste todo o organismo do animal. E ele não possui apenas a função de proteção. Ele também é uma importante barreira imunológica. O animal já nasce com a pele e com todas as funções estabelecidas. Quando ocorre alguma lesão na pele, ocorre uma resposta imediata imune, na qual se faz presente o processo inflamatório. A proteção contra perdas, tanto de água como eletrólitos, é uma das funções do sistema tegumentar. Proteção física, química e microbiana, lembrando que as bactérias estão associadas com a pele do animal. Portanto, quando há uma lesão, existe uma probabilidade grande da infiltração da bactéria na pele desse animal. Infecções secundárias podem haver associadas com o processo inflamatório que iniciou devido a uma quebra de barreira. Existem diferentes naturezas, diferentes morfologias de lesões na pele. A flexibilidade é outra função, dar flexibilidade aos movimentos do animal. A termorregulação, o animal com os seus pelos, aumentando a superfície corporal. E a pigmentação, que é uma proteção contra os raios solares. Os animais que não apresentam pigmentação em sua pele são mais suscetíveis a ter problemas de pele, principalmente se esse animal tiver o hábito de ficar no sol durante os períodos do dia, que a incidência do ultravioleta é muito grande. No caso do gato branco, que é uma grande dúvida, ele tem a proteção do pelo. Quando dá pigmentação, eu tô falando da pele mesmo, né? Esse pelo branco do animal ajuda até a refletir os raios ultravioletas que chegam a incidir sobre ele. Os gatos que têm despigmentação na pele, propriamente dita, são os que têm mais chances de ter doenças de pele. E não os gatos brancos. Repito, os gatos brancos com os seus pelos já têm a proteção que eles precisam contra o sol. Aqueles gatos que têm a mufla rosa são animais que o tutor não deve deixar a ter exposição aos raios ultravioletas. Aquela mufla rosa é bem ligada a uma despigmentação ou uma baixa quantidade de pigmentos nessa pele. Para falar sobre a inspeção direta, propriamente dita, é bom entender primeiro a anatomofisiologia da pele, na qual tem-se a estratificação dela. A epiderme, ela é a camada mais externa da pele e ela é subdividida. Tem-se a camada córnea, que é a mais externa, conhecida também como estrato córneo. Tem-se o estrato lúcido, a camada granulosa, a camada espinhosa e a camada basal. A camada basal é a mais interna e é a responsável pela proliferação dessas células. E essas células elas vão subindo para as demais camadas que estão acima dela, fazendo parte delas. Portanto, a epiderme é a camada mais externa e tem todas essas camadas que eu mencionei inseridas nela. Então, é uma grande proteção para o animal. Quando há alguma lesão na epiderme, isso quer dizer que todas essas camadas elas foram danificadas. E que já é muita coisa para o corpo desse animal, podendo chegar essa lesão a uma camada mais profunda ainda, que é a derme. A derme ela é responsável pela produção de mucopolissacarídeos, então tem-se uma lubrificação dessa pele. Estão presentes na derme as fibras colágenas e é nessa região que propicia uma certa maleabilidade na pele. Para movimentar os movimentos, né, essa pele ela fica mais elástica, ela fica mais possível de não ser resistente aos movimentos dos animais. Tem-se as glândulas anexas, que seriam as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Tem-se também o protetor do pelo, que é o folículo piloso. Portanto, tudo isso favorece a termorregulação e a proteção do meio externo. Mais profundo ainda, depois da derme está a hipoderme, que também é chamado de tecido subcutâneo. Vão estar as veias, as artérias, o tecido adiposo. Este é importante para a termorregulação. Devido à presença de adipócitos na hipoderme, ela é o centro do isolamento térmico do organismo do animal. Dependendo do tipo de lesão que o animal sofrer, pode comprometer essas três camadas de pele: a epiderme, a derme e a hipoderme.
E conforme mais profunda for essa lesão, é mais grave, podendo ter um quadro infeccioso. Quando há uma infecção secundária, começa a ter umas lesões eruptivas e bem disseminadas na pele do animal. Portanto, há uma possibilidade de algum micro-organismo atingir a circulação e a probabilidade ela é grande, principalmente quando atinge a hipoderme, pois é onde está a vascularização desse animal. Por isso, sempre deve haver um combate dessa infecção secundária. Dentro do exame clínico do sistema tegumentar estão o exame físico geral, exame físico específico e os exames complementares. A área da dermatologia é muito importante na clínica. Quando há alteração de outros sistemas, sempre acaba refletindo na pele. Primeiro de tudo, deve ser a ficha clínica, quando esse animal chega com um problema dermatológico. Essa ficha é comum também às outras queixas. Mas tem-se uma ficha que é específica para a dermatologia. Então se preenche o nome do animal, o peso, a espécie. Na área da dermatologia, a espécie, ou seja, a raça, é muito importante, é relevante saber, por causa das incidências que vêm das doenças em determinadas raças. Portanto, esse ponto é importante. O veterinário, ele nunca pode esquecer de preencher. São muitas as raças que o veterinário deve ter o conhecimento básico. Existem raças que possuem uma predisposição para doenças dermatológicas. Vai colocar o nome do proprietário, o seu RG, CPF, e-mail, telefone, endereço. A ficha de anamnese. Nela está a queixa principal do cliente, que em relação aos problemas dermatológicos chega a ser prurido, ou seja, uma coceira intensa. Ou também um odor desagradável. Esse cheiro dá para sentir na inspeção da olfação. Então, quando o tutor vem com uma queixa nesse sentido, já se percebe através da olfação, na inspeção direta do animal. Na anamnese também está perguntando qual a região e quando iniciou o problema. Associado a algum evento é outra pergunta, ou seja, ele passou por algum tratamento hepático? Ele passou por algum tratamento hormonal? No tópico evolução, quanto tempo esta lesão está nesse tamanho? Quando que começou isso? E no tópico manejo de banho, esse animal toma banho todos os dias? Hoje em dia, com um carinho intenso, que olha um animal até como um humano, tipo eu, um filho. Então leve em consideração a higiene desse animal. O animal ele não pode tomar banho todos os dias. Ele precisa da proteção do sebo, que é produzido pelas glândulas sebáceas. Ele precisa disso. Um banho ideal seria em torno de 15 em 15 dias. Um banho por mês é o indicado. O sabão de coco apresenta muita soda cáustica e por isso não é bom usar. Todo banho que dá ao animal está removendo dele um material gorduroso. Então deve haver uma reposição dessa proteção. Os dermatologistas indicam muito os sabonetes da Johnson e da Granado. O sabonete está relacionado com a saponificação, ou seja, está relacionado com a gordura. Por isso é bom ver a quantidade e qualidade dessa gordura que está no sabonete de uso ao animal. O manejo alimentar é perguntar o que o animal come, perguntar se está sendo feito exames periódicos. O animal pode sofrer de alopecia por quadro de má alimentação nutricional. A resposta a produtos tópicos e sistêmicos para ver se tem algum evento alérgico, podendo ser de algum medicamento, algum produto. Se tem prurido, ver a intensidade e quando que começou a coçar. Se isso aparece sempre ou em determinados meses do ano. Se ele tem contactantes, ou seja, se ele vive com outros animais. Se ele apresenta algum distúrbio emocional, ou seja, se ele é agressivo, se ele é um animal estressado, se ele entrou com algum contactante doente, ou seja, um animal doente, e caso teve contato, qual é a doença do animal. Ver se o animal passou por alguma infestação de pulga e carrapato. O tópico histórico família é ver se o animal já tem alguma alteração dermatológica. O item histórico de viagem é para saber se ele viajou e ele pode ter entrado em contato com algum antígeno.
Controle de ectoparasitas, será que está havendo um controle mensal de forma adequada? Infestação recente de pulgas e carrapatos? Se ele tem outras doenças dermatológicas? Ver como está o pavilhão auricular, pois pode haver uma alteração de pele por uma otite, se ele apresenta alguma alteração hormonal. Agora, em relação ao exame clínico geral, deve ser checado o estado de hidratação, as mucosas. As mucosas, elas são ótimas para perceber se o animal está passando por um evento de desidratação. Então, pode ser checado na mucosa se tem alguma formação, algum processo inflamatório. O TPC, que é o tempo de preenchimento capilar, portanto, pode ser checado a volemia desse animal pelo TPC. Será que está tendo uma perfusão correta? Será que não está tendo uma diminuída na volta do sangue, nas regiões mais periféricas do animal? Temperatura corporal. Isso é para ver se o animal apresenta febre. Pulso arterial, onde é deduzido a pressão. Palpação abdominal, para ver se todos os órgãos estão dentro da área esperada. Fígado, baço, principalmente para ver se está aumentado. Frequência cardíaca, frequência respiratória, como estão os linfonodos, se tem algum reativo. Aí já se vê os linfonodos da região da mandíbula, da cervical, axilares, posteriores. São mais disponíveis, mais periféricas, aí ficando um pouco mais aumentado. Já dá para sentir. Olhos, se vê se tem secreção ou não. Que natureza que é a secreção? Orelhas. Ver se tanto o conduto interno tem uma secreção mais escurecida. Isso denuncia a presença de micro-organismos. E é bom usar a olfação para ver o cheiro dessa região. E para finalizar, a auscultação cardiopulmonar, para ver como está o coração e os pulmões. Agora, em relação à ficha propriamente dita do mapeamento dermatológico, onde apresenta essas lesões que ajudam a caracterizar esse animal. Essa ficha, ela apresenta as lesões primárias e secundárias e as lesões secundárias. E deve ser apontadas alterações na ficha. Essa ficha, ela é exclusiva da dermatologia e apresenta alterações grandes na pele. Agora, em relação ao exame físico específico. Os exames complementares, eles são importantes. O mais comum é o raspado de pele. É simples de ser feito, dá para identificar ectoparasitas, mas pode ser feito também com a fita adesiva. Pode ser identificado também ácaros, fungos. Através do uso do raspado de pele pode ser feita uma cultura fúngica, ou coletar diretamente da pele desse animal e colocar em placas de crescimento de fungos. Pode fazer um tricograma para saber o que está ligado naquele pelo. Fazer o imprint. O imprint aperta a fita adesiva para ver o que ele tem, fezes de pulga, se tem ovos. Pode fazer um aspirado de lesões que vão estar presentes na pele, que sejam lesões que tenham líquido no seu interior ou que sejam exudativas. Pode ser feito o esfregaço direto do raspado também. Pode ser feito cultura bacteriana. E pode fazer a biópsia se tiver áreas de tumor ou nódulos. Deve ser solicitado biópsia para o diagnóstico final. Em relação à inspeção, lembrando que quando o animal chega na clínica, o veterinário já está observando ele. A observação, ela é muito importante. A inspeção direta é quando não há uso de nenhum material entre o olho do veterinário e o local de onde quer tirar alguma informação. Por exemplo, quando olha o animal e vê se ele apresenta alopecia. Existem algumas raças que apresentam determinadas áreas do corpo sem pelos. O veterinário, ele deve ficar atento a isso. Por exemplo, o Yorkshire, ele não tem pelo na região interna da orelha. Existe um cachorro mexicano que não tem pelos. Só apresenta pelos na extremidade, nas patas, né? Então sempre deve estar atento à raça do animal, pois existem raças com predisposição genética para não ter pelos. Isso vai ajudar muito no diagnóstico do veterinário. A principal orientação para o diagnóstico é a inspeção direta. Sempre quando há uma queda de pelo, ela ocorre de forma uniforme. E é normal a perda de pelos em períodos. No verão, é comum a queda de pelos nos cachorros. Eles não precisam de tanto pelo no calor, situação contrária do inverno.
O que não pode acontecer é detectar crateras de alopecia no corpo do animal. Isso não é normal. A sarna dermodéxica é quando tiramos tufos de pelos. Se faz uma pressão na região e o pelo sai naturalmente. Porque o ácaro, ele mora no folículo piloso. Ele mora na região onde o pelo nasce. E por isso se desprende facilmente. Quando for fazer a inspeção direta, é importante que o ambiente seja bem iluminado, né? Isso para que o veterinário ele consiga detectar os ectoparasitas. Uma pulga se movimentando, como também a presença de restos desses ectoparasitas. Deve ser feita uma inspeção detalhada da região abdominal, pois é uma região quente onde os ectoparasitas gostam de se alojar. A região do conduto auditivo é outra região que deve ser olhada minuciosamente. A região do dorso também. Deve haver uma aproximação contida ao animal, conquistar ele, né? Uma aproximação lenta para ter uma inspeção eficiente. A contenção deve ser feita olhando cada região, né, do animal. Então, nesse momento de inspeção, o veterinário pode chegar a observar os ectoparasitas se alojando nas orelhas, como essa imagem. Coitado desse animal. Também pode ser observada uma hiperqueratose. Está sendo produzido muita queratina nessa pele, causando descamação na pele desse animal, que chamamos popularmente de caspas. A presença de nódulos, tumores também nessa pele pode ser visto. Também pode ser observado caso o animal estiver na inspeção direta, né? A classificação das lesões cutâneas está relacionada à distribuição, topografia, profundidade, configuração e morfologia. Em relação à topografia das lesões cutâneas, se destaca as simétricas e as assimétricas. Assimétricas é quando as lesões estão distribuídas de forma uniforme sobre todo o corpo. E as assimétricas é quando não há uniformidade na distribuição de lesões. Não é igualitária. Em relação à distribuição das lesões cutâneas, elas podem ser localizadas, disseminadas, generalizadas e universal. A localizada, ela varia de 1 a 5 lesões individualizadas no corpo do animal. Pode ser disseminada quando apresenta mais de 5 lesões individualizadas. A generalizada, quando tem lesões difusas, compromete 60% do corpo do animal, e a universal é quando é 100% total. O quadro é mais grave quando é mencionada a generalizada e a universal. Esta imagem é um animal com uma área de alopécica na região do dorso. Ela está bem disseminada, porque ela está em grande extensão no animal. Pode ser classificada essas lesões de corpo como as lesões cutâneas, né? Podendo ser superficial ou profunda. As superficiais estão nas camadas mais superficiais da pele, ou seja, na epiderme, e as profundas estão nas camadas mais profundas, ou seja, na derme e na hipoderme. Quando tem sangue, é porque acometeu a hipoderme. Portanto, há uma probabilidade grande de algum micro-organismo cair na circulação e esse animal adoecer. Se o animal tiver um sistema imunológico baixo, fraco, esse animal ele tem mais chances de ficar doente. Em relação às configurações das lesões cutâneas, estão as circulares, iridiformes, geográficas, gotadas, linear, numular, arciforme e puntiforme. A circular, como o próprio nome diz, tem o formato de círculo. A iridiforme são vários círculos, um dentro do outro parecendo um alvo. As geográficas são lesões em forma de figuras e a gotada em forma de gota. A linear ela tem forma de linha e a numular são lesões com a forma de moedas. A arciforme são lesões em forma de arcos e a puntiforme são lesões em forma de pontos. Bom, como eu não consegui imagens licenciáveis das configurações das lesões cutâneas, eu acabei desenhando elas. Então assistam agora esse vídeo. Bom, gente, agora eu vou explicar as configurações de lesões. Devido às ações licenciáveis que as imagens têm, eu não consegui encontrar todas. Então eu vou explicar aqui algumas que só de você perceber, é que não são as imagens, né, da pele do animal, mas só explicando, você já vai ter uma noção de como que é e como que você vai encontrar quando você se formar e estiver lá na clínica ou mesmo no estágio.
Caso você tiver alguma dúvida, é bom você entrar mesmo no Google e pesquisar lá, tá? Eu não consigo colocar no meu vídeo porque não são licenciáveis, tudo bem? Bom, então as configurações de lesões nós temos várias. A que eu vou demonstrar aqui é a linear, a arciforme, a geográfica, a pontiforme e a circular, tá? Então vamos supor o seguinte, que isso aqui em branco é a pele do animal, né? O animal ele está lesionado, tá? Ele está com lesões na pele. Então isso aqui seria tipo uma foto, tá? A foto da pele do animal. Então a linear vai ser aquela lesão em forma de linha, tá? Não tem segredo. Em forma de linha é a linear. Daqui eu vou pegar cadê? Tá aqui. Vou pegar aqui uma caneta. Bom, então linear em forma de linha, certo? E depois nós temos as lesões arciformes. Como mesmo diz o nome, aqui arci seria arco, que seria essas aqui. Então, nessa foto aqui, eu vou ter uma lesão linear, que seja em forma de linha, e duas lesões arciformes. Por quê? Porque tem formato de arco, ó, pode ver, formato de arco, tá bom? Continuando, aqui é outra foto, lembrando que a pele do animal, né, é o que está em branco. E aí eu tenho lesões pontinhos. Essas lesões que são pontinhos, né, vão ser chamadas de pontiformes, tá? Pontiforme. E as outras lesões que eu tenho aqui é a circular, que ela vai ser um círculo, porém esse círculo ele vai ser bem avermelhado. Ele vai ser bem avermelhado, ó, como pode ver aqui, ó, a borda espessa avermelhada, e dentro dele vai ter um líquido, tá? Um material líquido. E esse líquido, esse prurido, a gente vai usar para estudo. Quando a pessoa pega lá, o veterinário, ele pega esse líquido e depois vai ver o que é, né? Então é muito usado para estudo. Então nós temos a borda espessa avermelhada com um prurido dentro. Essa ela é chamada de circular. Aqui nessa foto eu vou ter duas lesões circulares, tá? É tranquilo, viu que não tem muito segredo, né? E para finalizar, eu tenho a lesão geográfica. A lesão geográfica é aquela que é tipo um mapa, pode ser um mapa mesmo, né? Você olhando assim de longe, ou eu gosto muito de falar que são figuras abstratas, porque ela não tem uma forma mesmo de você olhar, é isso. Não, ela é abstrata, você nunca entende. Então, se vocês já perceberam, não sei se vocês já tiveram um bicho geográfico na pele, é mais ou menos isso. É esse tipo de lesão, muito parecido. Então, é tipo um desenho abstrato, que não dá para entender o que é. Então, esse tipo de lesão é a lesão geográfica. Bom, então era isso aí, ó. É tranquilo, não é difícil. Aí os outros tipos de lesões, eu vou estar falando no outro vídeo, né? Que eu vou estar sentado. Tá bom, então? Então continua aí com o vídeo, não para de assistir não, tá? Na inspeção, pode-se avaliar também a alteração da cor. Na palpação e na olfação, pode-se averiguar formações sólidas, coleções líquidas, alterações de espessura e perdas teciduais e reparações. Pode haver alterações de cor, que são manchas vasculosanguíneas, uma alteração no preenchimento do sangue dos vasos que estão na pele. Por exemplo, o eritema é uma característica dessas alterações vasculares, ou também pode haver uma alteração pigmentosa ou pigmentar. Seria uma alteração de cor, mas não de manchas vasosanguíneas, e sim uma alteração de pigmentação na pele. A eritema vai de acordo com a tonalidade, a temperatura, a localização e a evolução. O eritema está relacionado com o processo inflamatório. Portanto, há uma vasodilatação nessa região e por isso tem uma alteração de cor. Ela fica mais avermelhada e pode ter alterações nessa cor. Por exemplo, a cianose tem uma cor mais arroxeada. Um enantema, quando for um eritema localizado na mucosa, um exantema é quando é disseminado na pele do animal.
A mancha lívida vai de pálido a azulado e a mancha anêmica é branca. A púrpura também é uma mancha vasculo-sanguínea. No entanto, há um extravasamento de hemácias na derme. Quando se faz a pressão de uma lâmina nessa região, se tiver a volta da cor da pele do animal, quando se faz a pressão, isso apresenta um eritema. Agora, se mesmo com a pressão continua com a cor avermelhada, apresenta uma púrpura. As petequias, equimoses e a víbice fazem parte da púrpura. As petequias têm até 1 centímetro, as equimoses são maiores que 1 centímetro e a víbice é a púrpura linear, ou seja, ela é avermelhada em forma de linha. Todas são o escape das hemácias. Também pode haver uma morfologia das lesões cutâneas. Uma delas tem o nome de telangiectásia, que é quando a pele está muito fina e assim se consegue observar de forma bem evidente a microcirculação nessa pele. Em relação às alterações de cor, ou seja, as manchas pigmentares, pode-se ter uma hipopigmentação ou hipocromia, que é quando ocorre uma diminuição do pigmento melânico. Portanto, estou falando da melanina do animal. Tem também a acromia ou leucodermia, que é quando o animal não tem pigmento melânico. E a última é a hiperpigmentação ou hipercromia, que é o aumento do pigmento da melanina. Agora, em relação à palpação e à olfação, que seria uma avaliação do animal para ver se este possui formações sólidas, alterações de espessura, coleções líquidas e perdas teciduais e também reparações nessa pele. Bom, em relação aos exames complementares que fazem parte da inspeção indireta, são importantes para obter o diagnóstico correto. Um dos métodos é a vitopressão, é quando se faz a pressão da lâmina sobre a lesão. Outro método é a lâmpada de Wood, que emite radiações ultravioletas. E quando tem a presença de fungos na pele do animal, ela fica fosforescente. O teste da fita adesiva é outro método e ele é super simples. Com uma fita, coloca sobre a lesão e depois retira e a leva para uma lâmina. E depois leva para o microscópio. Pode ser detectado parasitas, ovos e excretas desses animais. O tricograma se puxa com uma pinça, o pelo do animal, e leva esse pelo na lâmina para ver no microscópio óptico, para avaliar se tem alguma presença de ovos nesse pelo, avaliar como está o bulbo desse pelo. Se retira aproximadamente 50 pelos. O raspado cutâneo, ele é outro método que é usado muito para sarnas. Fazendo a raspagem na pele do animal, se avalia como está a pele dele. Tem que raspar até sangrar, pois os agentes patogênicos, eles estão alojados no folículo piloso e o folículo piloso ele está na hipoderme. O exame micológico é para determinar os fungos, onde tem a cultura do fungo que vai fazer crescer ele. E isso demora um pouco, ele não é instantâneo. E a biópsia, ela é realizada com as lesões persistentes no animal, ele é caro fazer biópsia. Por isso alguns tutores não conseguem pagar. A biópsia ela é feita em casos de neoplasias, úlceras persistentes, doenças autoimunes, displasia folicular e por aí vai. Infelizmente eu não consegui muitas imagens sobre todas as lesões de pele, porque muitas imagens não são licenciáveis, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Me segue no Instagram, @FAAprender. Lá tem muito conteúdo de valor que vai te ajudar nas provas da faculdade. Se inscreve no meu canal, toca no sininho das notificações. Assim você vai receber todos os meus futuros vídeos a partir de hoje. E deixa seu like também. Bom estudo e tchau!